O Palmeiras ofereceu dinheiro mais Atuesta para contratar Luiz Araújo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre essa história e fala também sobre Pedro, atacante do Flamengo em grande fase. Ele está a caminho do West Ham da Inglaterra. Tem informações importantes no Corinthians. Fernando Lázaro mudou radicalmente o timão e tem sido alvo de críticas por um detalhe específico que eu vou contar para vocês. Quero falar também sobre o São Paulo, que venceu seu primeiro clássico em 8 meses, mas tem problemas à beça. Falo ainda sobre o Independência, o estádio do América, que pode ganhar mais um setor de arquibancada. Te atualizo sobre o clássico entre Atlético e Cruzeiro nessa segunda-feira. Tem tudo sobre o Vasco da Gama, além de uma série de novidades. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana a todos vocês. Sem perder tempo, só contar que sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Blog no Yahoo, enfim. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se curtiu o vídeo, deixa like. Se ainda não é inscrito, aperta esse botãozinho vermelho, que ajuda bastante, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site que tem me dado a maior sorte. E nessa segunda-feira, clássicos bem legais. Primeiro na Inglaterra com Liverpool e Everton. Vitória do Liverpool garante R$ 1,70. Tem ainda Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vitória do Cruzeiro paga R$ 4,82. O empate paga R$ 3,48 e a vitória do Galo R$ 1,74. Para completar, Sampdoria e Inter de Milão. Vitória da Inter pagando R$ 1,43. E ainda Hellas Verona e Salernitana, se der Verona, R$ 1,82. Para participar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo. Não esquece que dá para fazer também seu cadastro através do QR Code que eu estou mostrando na tela. Boa sorte, só não esqueça que você só pode se divertir a partir dos 18 anos de idade, jogando sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, hoje bastante focado em Cruzeiro e Atlético, que se enfrentam a partir das 8 da noite no Independência, o primeiro clássico com os dois times na primeira divisão em algum tempo. Queria contar que o Cruzeiro vem num momento de dificuldade, são 3 jogos sem vitória, com 2 derrotas e um empate. Por sua vez, o Atlético vem de 4 vitórias em 4 partidas, 100% de aproveitamento, muito mais tranquilidade para o lado do Galo, que tem a missão e a obrigação de vencer. Para completar, queria contar que nos últimos 7 confrontos entre Atlético e Cruzeiro foram 5 vitórias do Galo, 1 vitória do Cruzeiro e um único empate. Essa vitória da Raposa em 2021 por 1-0. Tem outra curiosidade. O Dodô, lateral esquerdo do Atlético, faz seu primeiro encontro com o Cruzeiro depois de rescindir o contrato via justiça com a Raposa. Por sua vez, o Gilberto, que ainda não marcou gols com a camisa do Cruzeiro, vai enfrentar o Galo, sua segunda maior vítima no futebol brasileiro. Bora falar sobre o Brasil, campeão sul-americano na noite desse domingo, vitória super apertada contra o Uruguai. O gol que garantiu a vitória saiu só aos 38 do segundo tempo, marcado por quem? Andrei, volante ex-Vasco, que tem negociação acertada com o Chelsea, que pode pintar num clube brasileiro. Tenho contado que Corinthians, Palmeiras e Internacional são alguns dos interessados. O Andrei fez de cabeça, colocou o Brasil à frente do Uruguai, era um resultado que valia o título ao Brasil. O Uruguai tinha 100% de aproveitamento, o Brasil tinha vitórias e um empate, 2 pontos a menos do que o rival, precisava dos 3 pontos. Aos 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, o Pedro, que é jogador do Corinthians, driblou o goleiro adversário e marcou 2-0, assegurando o título. O Brasil não era campeão sul-americano há 12 temporadas. A curiosidade é que o Brasil garantiu seu 12º título sul-americano, é o maior campeão do torneio. Deixa eu te atualizar sobre o Vasco, que deve conhecer nessa segunda-feira o palco do confronto contra o Trem, time da cidade de Macapá, no Amapá. Eles se enfrentam pela Copa do Brasil, o mando é do Trem. Na teoria, a partida deveria acontecer em Macapá, mas o presidente do clube, a Socorro Marinho, já admitiu que negocia nesse momento com Brasília e Manaus. Manaus tinha feito uma proposta bem legal, as coisas pareciam se encaminhar para a capital amazonense, mas Brasília apareceu com uma oferta melhor no que diz respeito à cota e ainda deixando o percentual da receita com bilheteria.
Diante desse cenário, só uma grande catástrofe vai impedir que esse confronto marcado para o dia 23 de fevereiro, às 21h30, não aconteça no Mané Garrincha, estádio que tem recebido vários jogos do Campeonato Paulista e também Carioca. Nesse final de semana, por exemplo, Corinthians e Portuguesa empataram em Brasília. Outra notícia importante para o Vasco: Marlon Gomes, uma das principais peças do Brasil, campeão sul-americano, está de volta ao clube. Lesão de grau 1 muscular, pouco tempo para recuperação, já há expectativa inclusive de que ele possa enfrentar o trem no dia 23. E a saideira, Capasso já está no Rio de Janeiro, o zagueiro contratado do Atlético Tucumã chegou nesse domingo ao Rio, vai passar por exames médicos nessa segunda para assinar contrato até 2025, 50% dos direitos econômicos comprados por US$ 1,5 milhão. Hora de falar sobre a possibilidade de o Independência, estádio do América, que tem sido palco em 2023 dos Jogos do Cruzeiro, também ser ampliado. O presidente, o cara que manda no América, o Marcos Salum, concedeu uma entrevista a um podcast admitindo que já apresentou um projeto ao Cruzeiro para ampliação do estádio, que hoje tem capacidade para 23 mil pessoas. Você deve conhecer o Independência, ele tem um formato de U. Se no único pedaço onde não há espaço para a torcida for construída uma arquibancada no formato tobogã, o estádio vai passar de 23 para 30 mil pessoas. Esse projeto havia sido apresentado ao Atlético Mineiro antes de o Galo construir seu próprio estádio, a Arena MRV. O América entende que agora tem a oportunidade de tentar uma parceria com o Cruzeiro. Só passa a ser interessante a ampliação do estádio se o Cruzeiro for mandar seus jogos lá. O América entende que a capacidade de 23 mil para seu torcedor já é de um estádio bastante amplo. Outra boa notícia é que se o Cruzeiro topar, o América vai buscar na iniciativa privada parceiros que topem bancar o investimento. Obra bem pequena e curta, cerca de 6 a 8 meses para ser completada, o que faria do Independência um dos estádios mais legais do futebol brasileiro. E o Corinthians tropeçou pela segunda vez seguida no Campeonato Paulista depois de perder para o São Bernardo, empate com a Portuguesa. Time completo, o jogo em Brasília, o Corinthians criou e incomodou bem pouco o fraco time da Portuguesa. Não é porque eu torço para a Lusa que eu vou enganar ninguém. Mas queria chamar atenção para um outro detalhe. Desde que o Vitor Pereira foi embora, o espaço para os atletas das categorias de base foi reduzido consideravelmente, mesmo levando em consideração que o Fernando Lázaro, o atual treinador, é auxiliar técnico fixo há bastante tempo e conhece basicamente todos os atletas recém-promovidos das categorias de base. Você quer um exemplo? Confronto contra a Portuguesa nesse domingo. Foram só 2 atletas titulares que saíram recentemente do terrão. O primeiro deles, o goleiro Carlos Miguel, que só jogou por conta de um problema do Cássio, senão ele nem estaria em campo. Além do Adson, que se tornou titular absoluto e tem feito bons jogos, não jogou bem contra a Portuguesa. No decorrer da partida, o Matheus Araújo, outro atleta da base, acabou entrando. No jogo anterior contra o São Bernardo, Adson titular, Rony também. O Matheus Araújo no segundo tempo foi utilizado. Contra o Botafogo, Rony e Adson, sempre eles titulares, Matheus Araújo como reserva. No jogo contra o São Paulo, Rony e Adson mais uma vez, não houve entrada de nenhum outro atleta da base. Peguei também o jogo contra o Guarani para a gente fazer uma amostragem um pouco maior. Nesse confronto, o Adson foi titular, o Rony reserva, os únicos atletas recém-promovidos da base. Nicola, mas e o Duqueiroz? Não estou colocando o Duqueiroz nessa conta, ele já havia virado titular absoluto do time na temporada passada sob o comando do Vitor Pereira. Qual a conclusão que eu chego? Enquanto técnico, o VP tinha mais coragem de utilizar os garotos da base. Fernando Lázaro, talvez para não perder o moral com os veteranos, aqueles que mandam, aqueles que têm o poder das panelinhas do Corinthians, o Fernando Lázaro tem feito esse jogo de utilizar mais os veteranos e a consequência não tem sido boa. O Corinthians tem deixado a desejar, com exceção aos jogos na Neoquímica Arena. Gostaria de saber a sua opinião, você concorda, discorda? Você acha que a política de boa vizinhança do Fernando Lázaro com jogadores mais experientes é produtiva para o timão? Existem atletas da base que poderiam ganhar mais minutos? Estou curioso para saber a sua opinião. Bora falar agora sobre o São Paulo, que enfim venceu um clássico, o primeiro na temporada, a vitória por 3-1 contra o Santos, era para ser 3-0, finalzinho, o Beraldo recuou a bola para o Rafael, a bola parou numa poça, pênalti a favor do Peixe convertido pelo Juan. Antes,
o Caleri havia aberto o placar de cabeça, o Galopo de pênalti, boa cobrança do Galopo, garantiu 2-0, São Paulo ainda fez o 3-0 na etapa final, gol marcado pelo Luan, que havia acabado de entrar. Rogério Ceni, que vem sendo bastante criticado por não dar mais oportunidades a Galopo, Luan e Gabriel Neves, certamente viveu um dia esquisito. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Queria te contar sobre a sequência gigante de problemas do São Paulo. São 15 problemas físicos. E os desfalques podem chegar a 16 porque o Luciano tomou o terceiro cartão amarelo, fica de fora do confronto contra a Inter de Limeira. Mas bora falar sobre os problemas musculares, de lesão, enfim. Os últimos deles, de David e Rodrigo Nestor, últimos antes do jogo, porque durante a partida mais 3 atletas acabaram deixando o jogo contundidos. Primeiro o Orejuela, depois o Alan Franco e por último o Wellington. O Orejuela e o Alan Franco saíram no intervalo, embora o Orejuela já vinha apresentando problemas. O Wellington nem acabou a partida, o São Paulo tinha 2 jogadores a mais do que o Santos por causa das expulsões do Peixe, terminou com um jogador a mais, exatamente por causa da saída do Wellington. E esses caras se juntam a Caio, Moreira, Diego Costa, Ferrarese, Rafinha, André Anderson, Igor Vinícius, Arboleda, Erisson, Alisson, Rodrigo Nestor e David, de quem falei agora há pouco. Esses caras foram baixas de última hora para o confronto contra o Santos. Por mais que o trabalho do Rogério Ceni tenha ressalvas, e tem mesmo, fica difícil fazer uma avaliação um pouco mais específica com tantas baixas, 15 problemas físicos. O problema é que essas questões musculares, lesões, têm sido absolutamente recorrentes no São Paulo. O próprio Rogério já havia dado algumas explicações e justificativas para a dificuldade dos atletas em se recuperar. Acho que é o caso de todo mundo sentar para tentar entender o que acontece com o São Paulo. E você, tem algum palpite, suspeita? Também estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários agora mesmo. Bora falar sobre o Palmeiras, repercutindo uma informação que tomou conta do torcedor alviverde. Durante o fim de semana, o pessoal do GOL publicou que existe um interesse do Palmeiras em contratar o Luiz Araújo, colocando o Atuesta na negociação. Já havia contado para vocês, na semana passada, que o Palmeiras sinalizou com a compra do Luiz Araújo por 6 milhões de dólares, referente a 50% dos direitos econômicos. O Atlanta United não havia gostado, o time americano havia pago 12 milhões de dólares e para negociar o Luiz Araújo pedia uma compensação financeira parecida. Pois bem, de acordo com o Goal, a oferta do Palmeiras para não ter de chegar aos 12 milhões de dólares teria sido de colocar dinheiro, incluir o Atuesta e tentar fechar o acordo. Perguntei a uma das pessoas envolvidas nas conversas com o time americano e ouvi a seguinte resposta, 2 pontos, abre aspas. O Atlanta não vai aceitar, só fará negócio pelo dinheiro mesmo, fecha aspas. Se a negociação com o Luiz Araújo de fato não avançar, o Palmeiras deve retomar as conversas com o Al Hilal. Time saudita que foi o vice-campeão mundial só perdeu para o Real Madrid na grande decisão. Michael, que foi reserva nas 2 partidas, deixou boa impressão nos minutos finais do confronto contra o Real Madrid. O Palmeiras já havia sinalizado com uma oferta de algo na casa dos 5 milhões de dólares ao clube saudita. A resposta havia sido negativa e o time saudita havia pedido que as tratativas só fossem retomadas com o fim do Mundial. A decisão do título ocorreu no último sábado e a partir dessa segunda as conversas entre Palmeiras e Al Hilal devem ser retomadas. Quero fechar o vídeo para te explicar esses boatos que surgiram nas últimas horas, dando conta de que Pedro, centroavante do Flamengo e da seleção brasileira, pode parar no West Ham em negociação de 40 milhões de euros ou 222 milhões de reais. Torcedor do Flamengo bastante encantado com o futebol do Pedro, esfregou as mãos. Bom, se for para ser vendido, 222 milhões estaria bem pago, certo? Pois bem, essa informação surgiu de uma conta chamada fichagens.net, que é espanhola e que não tem um índice de acerto dos melhores. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Flamengo, que me assegurou que nunca houve contato de ninguém do West Ham com o clube. De qualquer forma, segui nessa pista, afinal de contas poderia já ter uma conversa entre o West Ham e representantes do atleta. Primeiro que essa oferta de 40 milhões de euros parece muito acima do que de fato o valor do mercado pagaria. Ele havia sido comprado da Fiorentina por 14 milhões de euros, talvez uma oferta de 30 milhões de euros já seja suficiente para tirar o atacante do Flamengo. Mas o problema não para aí. Hoje, o West Ham já tem 3 centroavantes, exatamente para a mesma função do Pedro. São eles o Maicon Antônio, o Dani Ings e o italiano Gianluca Scamacca.
Importante contar que o time é só o 16º colocado no campeonato inglês, muito ameaçado de rebaixamento. E nem se fala agora em contratação de reforços, todo o esforço é pela manutenção do time, que tem 2 pontos de vantagem em relação ao Everton e ao Bournemouth. Se o Everton vence nessa segunda-feira, a situação do West Ham fica ainda pior. Não se fala sobre reforços, a janela acabou de fechar por lá, só vai reabrir a partir de julho e agosto. Faz nenhum sentido esse tipo de especulação. Se eu fosse torcedor do Flamengo, estaria bem tranquilo em relação a essa possibilidade. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!